continuando agora com a parte 3, referente à marcação dos exames. E agora o foco vai ser na marcação da ressonância magnética do pé. Como foi falado na marcação do tornozelo, a gente não tem que se limitar aos planos anatômicos convencionais. A gente tem que ajustar de acordo com a anatomia de cada articulação. Em relação ao pé, a gente ainda tem um problema, que é a denominação do que é transversal e do que é coronal. Por definição, quando a gente fala plano transversal e plano coronal, isso quer dizer o plano referente ao corpo. O problema é que o pé ele faz 90 graus com o eixo longo do corpo. Quando a gente marca o plano transversal, o aspecto do pé parece um coronal. A mesma coisa acontece com o plano coronal. Esse aqui é o coronal do corpo. Então, esse aqui é o plano coronal. Mas como o pé faz 90 graus, ele vai acabar fatiando o pé dessa forma e o aspecto fica mais com cara de transversal. Por isso que tem gente que chama o transversal do corpo como o coronal do pé e o coronal do corpo como o transversal do pé. Uma denominação que dá menos confusão é falar que a gente está fazendo o plano transversal, mas para ter atenção que o transversal é o eixo longo do pé. E quando está fazendo o plano coronal, ele é do eixo curto. Eu acho que isso facilita mais a comunicação do que ficar falando coronal e transversal do pé, que acaba confundindo mais. Então, dessa forma, a gente sabe que quando fala transversal, é o transversal do corpo que pega o eixo longo do pé. E quando fala coronal, vai ser sempre o coronal do corpo, mas que pega o eixo curto do pé. Quando o plano transversal, como a gente falou, quando a gente quer fazer um determinado plano, a gente tem que angular e usar como referência os outros. Então, eu vou usar como referência o plano coronal e o plano sagital. Então, a gente vai fazer no eixo dos metatarsos. E aqui, a gente tem que ter o cuidado de saber aonde é a região principal do exame, porque o pé, ele não é uma linha reta. Então, se o problema que a gente quer investigar tem a ver com as falanges, com o metatarso falangiano, com os metatarsos, com os cuneiformes, a gente faz nesse eixo, dá essa ajustada. Agora, se a clínica é mais para a base dos metatarsos, ossos do tarso, se é nessa região mais proximal, a gente dá uma ajustada para priorizar esse eixo. O pé tem sempre que ser marcado, tanto pela anatomia do corpo, mas como nem sempre a gente consegue que tudo fique no mesmo plano, priorizar a região de interesse. Então, esses aqui são os erros comuns que a gente vê na marcação do plano transversal do pé. Então, esse aqui é o plano transversal, em que a gente deveria angular no coronal e no sagital. Nesse caso, o sagital ficou marcado reto, então ele nem vai ficar bom para a porção proximal, nem vai ficar bom para essa porção distal, e acaba que o resultado final é esse pé todo picotado. E no plano coronal, ele acabou ficando também todo torto, fora de qualquer eixo. Então, a gente tem que ter atenção para sempre fazer o ajuste na região que a gente quer estudar, que muitas vezes são os metatarsos. Então, quando a gente faz o plano bem angulado, a gente consegue pegar os metatarsos por inteiro, consegue ver as articulações, consegue ver os metatarsos falangianos. Fica muito melhor de avaliar se a gente comparar um coronal assim com um coronal assim, é outra coisa. Então, na marcação do plano coronal, a gente vai marcar em cima do transversal e do sagital. Então, esse aqui seria a marcação do plano coronal. Um local que a gente sempre tem que incluir é um pouco além das articulações metatarso-falangianas. E aonde termina e aonde começa, vai do quadro clínico. A gente acaba não tendo tempo hábil para fazer um exame com 60 imagens. E se a gente aumenta a espessura, aumenta a gap, você fica com cortes muito grossos. Então, muitas vezes, você tem que priorizar a região. E para priorizar a região, a gente tem que ter noção de qual é a indicação clínica daquele exame. Porque se a queixa clínica é para a região distal, a gente tem que ir até o final. Se a queixa clínica é para a região proximal, a gente também tem que ter essa imagem começando para cá. Então, no plano coronal, a gente anda para frente ou anda para trás de acordo com a indicação, mas de uma maneira geral, acaba se englobando isso aqui. Isso aqui seria a região que a gente é obrigado a estudar em todos os exames, e aí, se for o caso, ou aumenta para incluir as falanges, ou aumenta para incluir a região proximal, já que é difícil fazer uma sequência que pegue todo o pé no plano coronal.
Na nossa rotina, a gente faz 4 sequências no plano coronal. O T1, o DP com supressão de gordura, um T2 puro, que ajuda muito para alterações fibróticas, e o ideal é injetar contraste na maioria dos casos. Eu acho que se injeta pouco e a gente precisava injetar mais. Então, vou mostrar aqui alguns casos para ilustrar como que o contraste faz diferença. Então, esse aqui é a ressonância do pé no plano transversal, DP com supressão de gordura, em que nada chama atenção aqui nessa região dos metatarsos. E quando a gente faz contraste, a gente vê que teve uma impregnação extensa aqui na região plantar da segunda articulação metatarso-falangiana, caracterizando uma reação inflamatória com lesão da placa plantar, que a gente não ia ter essa noção sem um contraste. Esse aqui é o mesmo paciente no plano sagital, mostrando a lesão da placa, e aqui um aumento do sinal, mas essa noção da reação inflamatória e a noção de que esse pequeno derrame aqui é uma sinovite, já que ele impregnou bastante, a gente não teria se eu não fizesse o contraste. Esse aqui é um outro caso, que é um DP com supressão de gordura no edema difuso, que até poderia ser considerado discreto, mas que quando fez o contraste mostrou que tem uma intensa reação inflamatória. Então, o contraste ajuda muito para a inflamação. E muitas vezes, a indicação é neuroma de morte, e muita gente argumenta que para neuroma de morte não precisa injetar. Realmente, para o diagnóstico de neuroma de morte, o contraste não é necessário. O problema é que muitas vezes não é neuroma de morte. E aí o contraste ajuda a fazer o diagnóstico diferencial. Não é neuroma de morte, mas não seria o quê? Muitas vezes é inflamação, que só vai aparecer com contraste. E a marcação do plano sagital é a marcação mais controversa, porque muita gente prefere fazer um bloco sagital. E o raio que a gente usa como referência costuma ser o segundo, né? Raio a gente entende que é o eixo dos cuneiformes, metatarso e falanges. Então, geralmente se faz assim. O problema é que os metatarsos e os dedos, eles nem sempre são todos paralelos. Então, você fazer o bloco tem os seus problemas. Então, você fazendo um bloco aqui, parece que você pegou tudo e que está ok. Só que o ideal é que se façam 5 stacks. Da mesma maneira que a gente marca a coluna lombar, que faz um stack para cada disco, o ideal é que a gente faça um stack para cada raio. Porque assim, a gente vai conseguir angular realmente para o eixo de cada um. Como nesse caso aqui. Se a gente fosse marcar reto, todos estariam nesse eixo. Mas só que você pode ver aqui que no segundo já tem uma inclinação diferente do quinto. Então, quando a gente faz para cada stack, a gente consegue ajustar para cada um. E não é só isso. Quando você tem um raio que é muito mais, né, tortinho que os outros, você não vai conseguir um plano reto bom. Então, a pergunta é, como é que a gente faz nesses casos, por exemplo, no hálux valgo, ou que um pé é muito mais torto? E, mais uma vez, a gente tem que fazer o exame de acordo com o quadro clínico. Porque se você está precisando analisar melhor os metatarsos, você vai fazer de um jeito. Se você está precisando analisar as interfalangianas e as falanges, você já vai priorizar marcar de um outro jeito. Então, nesse caso, a gente pode fazer o primeiro raio marcando assim e ajustar no coronal, ou pode fazer assim, ajustando também no coronal. Porque quando você marca reto como um bloco, olha o que acontece. Você tem esse problema, você pode ficar no eixo, no metatarso, ok, mas a porção distal é do primeiro raio. Então, o resultado final do sagital, você até tem, nesse caso, o metatarso direitinho, porque o plano passou aqui bem no meio dele. Mas em relação às metatarsofalangianas e às falanges, além de você ficar com isso aqui mal estudado, você pegou uma falange de outro dedo, o que pode confundir, porque essa falange aqui é essa falange aqui do primeiro, do hálux. Isso aqui é a cabeça do segundo metatarso. Então, dependendo de como isso aqui fique, do volume parcial, você começa a se confundir qual falange que você está vendo. Eu já vi uma série de laudos que deram alteração na falange no dedo errado por conta desse sagital reto. Então, além da gente não conseguir fazer o plano adequado, e a gente não conseguir ajustar
ainda tem esse problema, a gente pega outra falange misturado com metatarso. E nesse caso aqui ainda ficou pior, porque além de também não estar no plano, então a gente fica com aquele sagital meio torto, a gente pegou o quarto metatarso, a falange proximal do primeiro e a falange distal do segundo. Então, isso aqui você tem, na verdade, 3 raios. Então, acaba sendo um sagital que mal tem utilidade. E outro problema, além de você não conseguir pegar o eixo adequado, não conseguir fazer o ajuste adequado no plano coronal, você pegar numa mesma imagem o metatarso de um com a falange do outro, você acaba desperdiçando a imagem, porque vários cortes acabam ficando entre os metatarsos, pegando a gordura. Então, nesse exame aqui, por exemplo, você pegou 3 imagens, né? E nesse aqui, 4 imagens do nada, em que você tangenciou. Então, na verdade, o que você tem, por exemplo, do terceiro metatarso e da falange proximal do terceiro dedo, é só uma imagem, porque 2 acabaram tangenciando, porque você está fazendo a imagem reta. Quando você faz bloco, você exclui essa gordurinha aqui. Então, você fica com todos os cortes concentrados na área de interesse, porque você exclui a gordurinha. Então, você acaba ficando com 3 imagens de cada raio, ao invés de 1, que é o risco que você corre quando faz um bloco único. E aí, olha a diferença do resultado, quando você faz o estudo dedicado, angulado, e que você consegue sempre ter uma imagem que pegue a porção bem central. É completamente diferente desse aqui, que a gente fica até na dúvida se essa falange é a falange do mesmo metatarso. Então, o ideal é realmente que você faça stack por stack. Um argumento que muita gente tem para não querer fazer os stacks é o artefato do cruzamento dos slices, que é o inglês o slice overlap ou crosstalk, que é uma falha adicional onde os slices com angulações diferentes se cruzam. Só que esse tipo de artefato realmente ele existe, mas ele é descrito principalmente para a coluna lombar. Isso acontece também porque os stacks eles se cruzam na área de interesse. Então, por isso que você fica com essa faixa preta em cima do exame. Então, recomendado realmente, quando você tem esse cruzamento dos stacks, é fazer o bloco. Só que a gente tem que levar em consideração que aonde a gente vê isso é muito mais em exame de coluna e muito mais quando o cruzamento é bem no meio do exame da área de interesse. Isso faz com que alguns técnicos optem por fazer 2 sagitais diferentes. Faz um sagital marcando o primeiro com o segundo e outro sagital marcando o segundo, o terceiro e o quarto para evitar esse artefato de cruzamento. Só que no dia a dia a gente já faz há vários anos os stacks e mesmo quando cruza, o cruzamento acaba sendo muito periférico, que é fora da área de interesse. Então, realmente, no dia a dia, eu nunca vi esse artefato de cruzamento de slice nos exames de pé. A gente vê mais na coluna, mas no pé ele não costuma ser um problema. Então, dá para fazer em um sagital só os 5 stacks. Bom, então era isso que a gente tinha para falar sobre os exames de pé e tornozelo, né, com ênfase na marcação e no posicionamento. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre marcação e protocolo, na página de protocolos no site, a gente tem o arquivo, 2 arquivos em PDF com todos os exames, um para membro superior e um para membro inferior. E lá você vai ver, na parte de tornozelo e pé, os protocolos e as marcações dos exames de rotina do tornozelo e do pé. Bom, era isso e não percam o próximo Tech Talk. Até lá!